O passeio de hoje é nesse instituto que eu já vim umas 4 vezes. De tanto que é legal, que você aprende, que vale a pena, tô vindo pela 5ª vez. É o Instituto Butantan. Segundo museu, Museu de Microbiologia. Bem, eu já estou dando muitos spoilers sobre o passeio aqui no Instituto Butantan. Então, desta vez, eu vou deixar só uma explicação básica, vou fazer umas poucas filmagens aqui, para que você tenha curiosidade de vir conhecer, de vir fazer este passeio. Justamente para desmistificar. Nós conseguimos combater o preconceito, fake news, através de informação. E é isso que a gente vem buscar em todos os passeios que a gente faz aqui no Instituto Butantan. O Museu de Microbiologia, ele vai falar sobre as células que você tem no seu corpo, vírus, bactérias e a importância da imunização que foi tão discriminada no governo anterior aí. Então aqui nós já vamos ter coisas que você escuta falar, que você já deve ter visto alguém pegando, porém você nunca viu, que seria o carrapato, e você pode ver através do microscópio, e também o piolho. O que é o piolho? Qual que é o tamanho que tem o piolho? O que o piolho pode fazer no ser humano? Olha a importância de se cuidar, né? Então tem o microscópio, mas só vai ver quem vier aqui no Museu de Microbiologia, tá bom? Vem aqui também, ó, a fase que é ovos, larva, ninfa, o macho adulto, a fêmea adulta e a fêmea ingurgitada, que provavelmente deve ser quando ela está esperando mais bebezinhos aí para trazer o caos para a humanidade. Aqui falando sobre o Aedes aegypti. Então, ovos do Aedes aegypti, não vou mostrar, você precisa vir aqui para ver o ciclo. Aqui uma versão ampliada, né? A fêmea, que é aquela que transporta a doença, justamente porque ela precisa do seu sangue para gerar os ovinhos dela. Olha que safadinha. Então não é o macho, é a fêmea. E os tipos de males que vai causar, né? O vírus da dengue, o chikungunya, febre amarela, maiaro e o zika vírus. Doença de Chagas, o protozoário vai estar aqui nesse microscópio aqui. Isso aqui é interessante trazer, né? A diferença entre os principais aqui, que muitas vezes é confundido: bactérias, fungos, protozoários e vírus. As bactérias principais, ó, da cólera, coqueluche, doença dos legionários, hanseníase, leptospirose, que é aquele causado pela urina de rato, a peste, tétano, tuberculose. Todos eles aqui são uns exemplos de tipo de bactéria que estão amplamente distribuídos na natureza, no ar, em corpos de seres vivos, no solo, na água, em praticamente todos os ambientes. Se você toma uma água contaminada, você pode ter uma bactéria aí. Agora, tipos de fungos aí, principais que podem causar candidíase, dermatofitose e histoplasmose. Quando a gente fala de bolor, mofo, ou também o cogumelo, que é tão caro para comer, não é verdade? Eles são tipos de fungos, que são mais aí de 70 mil espécies identificadas e catalogadas. Agora, protozoários podem causar, entre outras doenças,
amebíase, doença de Chagas, leishmaniose, malária e toxoplasmose. Termo criado para agrupar organismos que têm uma célula só com características próprias. Constitui um grupo de em torno de 65 mil espécies catalogadas, das quais 50% já são fósseis aí. O restante ainda vive até hoje. Aproximadamente 25 mil são de vida livre, vivendo em mares, rios, tanques, aquários, poças, lodo e terra úmida. Então tem que tomar cuidado, não pode pisar em local que você não conhece. Brincar numa poça de chuva pode representar um problema aí, né? 10 mil espécies são parasitas dos mais variados animais e apenas cerca de 30 espécies atingem o homem. E o vírus, né, que nós temos: a AIDS, a catapora, a cachumba, a dengue, febre amarela, a gripe, as hepatites, resfriado, rubéola, sarampo e a varíola, vem do latim vírus aí, que quer dizer veneno. Houve um tempo em que não se conhecia uma causa dessas doenças, então era atribuído a um misterioso veneno, por isso que veio o nome vírus. Aqui tem 2 microscópios que vão falar que os fungos e as bactérias, que normalmente é tido uma má fama que tudo é ruim, na verdade tem fungos que a gente pode se alimentar, como por exemplo alguns tipos de cogumelo. Champignon, uma pizza de champignon, uma delícia. Fungos, pode ser as leveduras que ajudam no crescimento do pão. A penicilina, um remédio extremamente, uma vacina extremamente importante. E na bactéria a gente tem o iogurte, por exemplo, o leite fermentado daquela marca famosa lá, sabe? O lactobacilo. Lactobacilo é um tipo de bactéria que é muito boa você ter para regular a sua flora intestinal. No final deste museu tem ali a Praça dos Cientistas, que vai trazer um pouco, é um ambiente legal que você pode sentar aqui, tem as teorias que você pode ler e dar o seu voto, né? E aqui nós temos alguns cientistas, como por exemplo o Selma Waxman, que ele é da Ucrânia, ele é ucraniano, nascido em 1888. Ele considerado o mais importante pesquisador em organismos em que vivem no solo e sobre a verdadeira natureza dos antibióticos. Esse termo antibiótico é um termo que foi criado por ele. Caraca, hein? Aí tem Emil Behring, que nasceu em 1854 na Alemanha. Tornou-se professor de higiene na Faculdade de Medicina de Marburgo, ganhando grande reputação por seus estudos em imunologia, sendo um dos fundadores da ciência da imunologia. Tem o Paul Ehrlich, nossa, que nome, hein? 1854, na Alemanha, que hoje é a Polônia, né? Território hoje polonês. Tese sobre a teoria e prática de corar tecidos animais para melhor estudar as reações microquímicas das toxinas. São pesquisa então de tecido animal para transpor para tecido humano. Robert Koch, que nasceu em 1843 na Alemanha, deu grande contribuição para a ciência médica ao isolar e descrever o bacilo da tuberculose. Caramba! Carlos Chagas, super famoso, super conhecido,
nascido em 1878 em Minas Gerais, aqui no Brasil. Ele descobriu o agente causador da doença de Chagas. Ele se tornou em 1909 o primeiro pesquisador a apresentar a descrição completa de uma nova doença infecciosa por um inseto chamado de barbeiro. Temos o Vital Brasil, extremamente importante também, brasileiríssimo, nascido em 1865 em Minas Gerais. Encontrou em inúmeras viagens aí que fez pelo interior do estado de São Paulo, encontrou casos de ofídicos fatais, o que instigou a pesquisa sobre o tema e descobriu que cada veneno de serpente distinta correspondia a um antissoro diferente capaz de proteger contra aquele específico animal. Ou seja, ele estudava como fazer soro antiofídico. Se você hoje é mordido, é picado por um animal peçonhento, agradeça a Vital Brasil que ele te deixa sobreviver. Fez essa pesquisa importante aí no tratamento que hoje é espalhado até pelo SUS. Você tem Henrique da Rocha Lima, nascido em 1879 no Rio de Janeiro, teve reconhecimento mundial pela redescoberta do agente causador do tifo, uma doença transmitida pelo piolho do corpo humano que afligia combatentes e prisioneiros na Primeira Guerra Mundial. Deixar, gente, a criança com piolho, se coçando, escamando, que os pais nem ligam, pode causar a tifo, viu? A tifo pode levar à morte. Charles Mérieux, deve ser assim que se fala, nascido em 1907 em Lyon, na França, chamado para ajudar pelas autoridades brasileiras, construiu uma moderna fábrica dentro do Instituto Mérieux e em 3 meses produziu perto de 100 milhões de doses de vacina. Só em São Paulo foram vacinadas 10 milhões de pessoas contra as epidemias virais aí. Temos Louis Pasteur, para quem estuda biologia, precisa conhecer a vida desse cara aqui, 1822, na França. Notáveis avanços na descoberta e na cura de certas doenças, inclusive no desenvolvimento de vacinas contra a raiva, que é disponibilizada a vacina de raiva também pelo Sistema Único de Saúde, e o anthrax. Ele foi o criador do sistema conhecido como pasteurização, que hoje é utilizado para a conservação de alimentos. Agora, o Albert Sabin, nascido em 1906 na Polônia, ele apresentou uma vacina em gotas contra a poliomielite, que era desde então de baixo custo, que hoje o Sistema Único de Saúde também oferece. Descobriu o vírus da polio, que atacava e se multiplicava nos intestinos. E hoje tem várias crianças que desde cedo são vacinadas contra a poliomielite e não ficam com paralisia infantil, que era muito comum naquela época. E o Jonas Salk, nascido em 1914 em Nova York, ele trabalhava com o vírus da influenza inativado em 1942, o que lhe proporcionou experiência e conhecimento suficiente para criar a primeira vacina injetável contra a poliomielite. Bacana, né?